Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pastor, eu não consigo entender isto. Esta palavra verbo é logos. Ele está dizendo o seguinte: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus. Na verdade, o logos era Deus. Ele usa uma linguagem filosófica da época, porque houve um filósofo chamado Heráclito que mencionou esta palavra logos 500 anos antes de Cristo, e na verdade muitos traduziam esta palavra como razão, e os estoicos achavam que todo o universo, ele dependia da razão, do logos. O logos era como Deus, na verdade, era como se fosse uma mente criativa que coordenava todas as coisas no universo. Para Heráclito, logos era como se fosse uma entidade universal independente, ou seja, logos era como se estivesse a parte da criação, mas que tudo aconteceu por causa do logos. E agora João, ele vem e ele escreve o evangelho nessa perspectiva, e ele fala assim: olha, no princípio de tudo, antes de todas as coisas. Esta palavra aqui, no princípio, não está dizendo que foi o começo, mas ele está dizendo que antes de qualquer coisa criada, antes de qualquer coisa existente, antes de haver eternidade, de haver tempo, antes de haver qualquer coisa, lá estava o Logos estava com Deus, e ele diz o seguinte: na verdade o Logos era Deus. E eles entendiam esta linguagem, porque filósofos achavam que havia uma mente no universo, uma razão filosófica para as coisas existirem. É o Logos. Só que João, ele faz uma declaração surpreendente, quando ele fala que o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele diz no versículo 14 assim: e o Logos, ele se fez carne. O Logos, a mente por trás de todas as coisas do universo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele vai falar sobre Jesus, e ele começa a falar que na verdade tudo aquilo que os filósofos falavam sobre o Logos, ou sobre o Verbo, e que na verdade o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus, o Verbo resolveu em algum momento se tornar em carne, se tornar em um ser humano, habitar entre nós e viver entre nós como um homem, mas que era o Deus criador de todas as coisas. Quando você vai ler os evangelhos, você vai ver esta intenção de João em falar, mostrar que Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus. É isso que a Bíblia fala. Jesus não era apenas um homem. Jesus era o Deus do universo que criou todas as coisas. O Deus que falou: haja luz e houve luz. O Deus que Elohim, que no plural, Elohim é uma palavra no plural. O Deus que Pai, Filho e Espírito Santo, que a Bíblia fala, que às vezes é incompreensível na mente humana, porque nós não temos a mente de Deus para entendermos as profundidades, as profundezas de Deus. Deus que criou todas as coisas. De repente, Ele vai nascer. Ele vai nascer como um ser indefeso, envolto em panos, e ser colocado em uma manjedoura, e chorar de frio e de fome. E Deus vai sentir o que nós sentimos, experimentar o que nós experimentamos, e se fazer de gente para vencer o pecado e as tentações que eu e você poderíamos ter vencido, mas que não vencemos. E Ele vai fazer por mim e por você. Deus veio ao mundo em carne e osso, numa pequena
pequena vila de Belém, no sul de Israel, mas foi criado lá no norte, numa pequena vila também chamada Nazaré, para se cumprir as Escrituras, o Deus Emanuel, Deus vivo. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte lá em Colossenses, ele diz assim, olha, ele é a imagem do Deus invisível. Olha só, Deus é invisível, ninguém nunca viu a Deus, Deus é invisível, mas se você quiser ver a Deus, se você quiser saber como Deus age, se você quiser entender o coração de Deus, se você quiser ver a maneira que Deus pensa, Ele está dizendo, Jesus, Ele é a imagem de um Deus que você não enxerga. Como é o Pai? Olha para mim, Jesus falou, você vai estar vendo como é o Pai. Como é Deus? Olha para Cristo nos evangelhos e você vai ver como é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito não é o primeiro criado, como alguns pensam. Primogênito é o que está acima. Primogênito é o que está acima. É o que está acima de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sem ele, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Você não vê a Deus. Deus é Espírito. Eu queria ver a Deus. Mas os seus olhos não conseguem ver a Deus. A maneira de você ver a Deus foi vendo Jesus. Quando Jesus andou aqui nesta terra, as pessoas perguntavam, quem é este? Quem é este? Quem é este? Os religiosos, eles oraram tanto, os religiosos clamaram tanto a Deus para enviar o Messias, ou enviar um profeta, ou enviar alguém que fosse da parte dele, e na verdade Deus não enviou um profeta, Deus resolveu Ele mesmo vir, Ele mesmo descer, e se encarnar, e se tornar gente, mas eles não receberam, não entenderam isto daí, e até hoje não conseguem entender isto daí, até hoje eles não conseguem entender. Eles acham, os judeus eles acham Jesus ele foi um profeta, os muçulmanos eles acham Jesus ele foi um profeta, ele foi um homem bom, mas eles não conseguem entender que Jesus era mais do que um profeta e mais do que um homem bom, que Jesus era o próprio Deus em forma humana, o Deus invisível, Jeová, Rafá, o Deus que sara, ele estava ali ao lado deles, em forma humana, a imagem do Deus invisível. Depois Colossenses também fala o seguinte, olha, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, meu amado. Ele é Deus. As pessoas pensam, puxa, agora é Natal, é Natal, é Natal, é um tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo especial, é um tempo para estarmos com as nossas famílias. No mundo inteiro se faz lá a árvore de Natal, no mundo inteiro as famílias se reúnem para comer, as pessoas pensam, alguns falam, Jesus nasceu, ele era um bom homem, ele era um profeta, ou ele era alguém especial. A maior parte das pessoas nem sabem quem era Jesus. Jesus, ou alguns até falam assim, Jesus era Deus, mas não tem nenhum impacto na vida deles, eles falam porque eles ouviram falar, mas na verdade este é um tempo para nós celebrarmos. Sabe por quê? Porque quando o homem pisou na lua, o presidente dos Estados Unidos, em 1969, quando Louis Armstrong andou, pôs o
o pé dele lá, a marca dele na lua, falou lá um pequeno passo, mas um grande passo para a humanidade. O presidente dos Estados Unidos falou: este é o maior acontecimento na história. E Billy Graham o repreendeu, e Billy Graham falou: não, o maior acontecimento da história foi Deus ter descido e ter se tornado homem, e estar aqui entre nós, porque este é o maior acontecimento da história da humanidade, meu amado. Maior acontecimento da história da humanidade foi Deus, o Criador do universo, que você pode olhar para o céu, e às vezes você olha para aqueles bilhões de estrelas, e falar: de onde surgiram todas estas estrelas? Houve um Big Bang que fez uma explosão, que criou as coisas. Você pode pensar o que você quiser, mas a Bíblia fala que o Deus havia por trás dessa explosão, de qualquer coisa que pudesse acontecer. Havia lá um logos, havia lá uma mente, havia lá um ser, havia lá alguém falando para haver luz, para haver o universo, para haver as águas, haver os animais, os mares, todas estas coisas. E esse Deus Todo-Poderoso que estava no céu, ele resolveu descer e se fazer igual a mim, igual a você. E Jesus é a imagem deste Deus que você não pode enxergar. Então Natal para nós, queridos, não é apenas a celebração de um presépio, de um bebezinho lá que está lá, que nasceu. Alguém me perguntou se teria problema no presépio. Eu não vejo nenhum problema no presépio, não. Você não adora lá a imagem deste ou daquele. É apenas uma encenação ali, que eu não vejo nenhum problema de alguém que faz lá na sua casa, ou põe a árvore de Natal, ou põe o presépio, coisa assim. Enfim, eu adoro ao Senhor, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. E quando eu falo adoro a Deus, eu adoro a Jesus. Esta é a diferença, meu amado, porque nós não é uma religião. Você pode pensar: olha, tem lá os budistas, ou tem lá os muçulmanos, ou tem lá tantas religiões que tem, hinduístas e etc, etc. Cada um adora ou honra um personagem, mas na verdade o cristianismo não é honrar um homem. O cristianismo é adorar a Deus, e Deus se fez em um homem.